nos abençoando por Jesus. Amém. Bom dia a todos. Você que está nos assistindo via online, que você nesta manhã seja abençoado. É um prazer estar aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Mais um dia, mais um sábado que o Senhor criou e separou para que nós estivéssemos usufruindo da sua presença, refletindo sobre a sua palavra. Então eu gostaria que você ficasse ligadinho aí, porque nós temos hoje uma palavra de Deus para você ser abençoado. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado nesta manhã. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre um personagem muito conhecido. Esse personagem é Daniel. E essa passagem que nós vamos ler daqui a pouco é uma passagem muito conhecida, mas esse personagem ele nos ensina grandes coisas. Antes de começar, antes de ler o texto, eu gostaria de contextualizar e vamos ver quem era Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel era um profeta e ele possivelmente era descendente de Ezequias. Ele era de família culta e de classe alta de Jerusalém. Esse era Daniel. E nós vamos ver, e vamos ler aqui no capítulo 1, vamos ler algum trecho do capítulo 1, e nós vamos ver quando Daniel foi levado cativo juntamente com vários amigos e foram tirados de Jerusalém, e ele foi levado cativo para a Babilônia, e nós vamos ver o que vai acontecer com Daniel e como é que ele foi fiel ao Senhor. Antes de ler esse texto bíblico, eu gostaria de tomar a liberdade de ler aqui um trecho da escritora Ellen White, o que ela fala sobre Daniel. Os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia, mas ela encaminha todos nós para a Bíblia. Então, ela nos ensina e nos ajuda a entender mais o texto bíblico. Então, veja só o que Ellen White, no livro Profetas e Reis, capítulo 44, fala a respeito de Daniel. Quando Dário, o Meda, subiu ao trono anteriormente ocupado pelos reis babilônicos, tomou logo medidas no sentido de reorganizar o reino. Ele constituiu sobre o reino a 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Essas honras concedidas a Daniel despertaram o ciúme dos líderes do reino, e eles procuravam ocasião de queixa contra ele, mas não podia achar, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. A irrepreensível conduta de Daniel provocou ainda mais a inveja dos seus inimigos, e eles disseram assim: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Então eles foram constrangidos a reconhecer dessa forma: se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso está em Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Então presidentes e príncipes em mútuo conselho traçaram o plano pelo qual esperavam conseguir a destruição do profeta. Eles se determinaram a pedir ao rei a assinatura de um decreto que iria preparar, proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse alguma petição a qualquer deus ou qualquer homem, que não a Dário, o rei, pelo espaço de 30 dias. A violação desse decreto seria punida lançando o transgressor na cova dos leões. Muito bem, eles não conseguiram encontrar, então, nenhum erro na vida de Daniel e procuraram, então, no seu relacionamento com Deus, para ver se ele tinha algo que podia incriminá-lo. Esse era Daniel. Nós vamos ler agora o capítulo, quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa aí, abra a sua Bíblia no capítulo 1, capítulo número 1 de Daniel, e vamos ler alguns versículos.
O primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus ele levou para a casa de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Agora nós vamos ler o versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou, então foram levados cativos esses jovens, e agora eles chegam na Babilônia, e o próprio rei agora determinou a ração, a alimentação desses jovens, desses cativos, e disse assim: e o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse usar diante do rei. Versículo 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus 3 amigos. E o chefe dos eunucos lhes pôs sobre outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou, agora vem o versículo que é a base do nosso sermão e da nossa reflexão. No capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei. Foi ele que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Daniel respondeu ao chefe dos eunucos no versículo 11 do capítulo 1. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água para beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, se hajas com os teus servos. E ele conveio nisso ao experimentar 10 dias. Terminando agora, ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Vamos ler o versículo 17 para finalizar de vez. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Muito bem. Esse é Daniel. Se nós fôssemos dar um título para essa pregação, seria assim: proponha no seu coração ser fiel a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Veja que interessante. Nós acabamos de ler aqui que esses jovens foram levados, eram bem jovens, menos de 18 anos de idade, foram levados para a Babilônia, e na Babilônia eles receberam novos nomes, e eles iam ser treinados durante 3 anos para servir na corte real. Só que Daniel, ele assentou no seu coração, como diz a palavra de Deus, não se contaminar com aquela comida e com aquela bebida que foi colocada para eles. Se você e eu refletir sobre esse ponto aqui, você vai ter assim algo muito interessante, que é assim:
eles estavam lá no palácio, foi colocada uma mesa farta de alimentos e vinho para beber, a mesma comida que o rei ia comer, eles também iam comer. E aí, de repente, vem o Daniel em primeiro lugar e diz assim que ele não ia se contaminar com aquela comida e com aquela bebida. E os 3 amigos também resolveram não se contaminar, não comer a comida e também não beber daquele vinho. Por que Daniel tomou essa atitude? Porque ele deve ter imaginado o seguinte: essa comida, eu estou num reino pagão, essa comida está aqui com certeza oferecida a algum ídolo, e eu não vou me contaminar. Aconteça o que acontecer, pode vir retaliação contra mim, eu posso perder até a vida, mas eu não vou me contaminar com esse alimento e nem vou tomar desse vinho. Só que ele tomou uma atitude, ele foi até o chefe dos eunucos que cuidava dessa alimentação e pediu para ele o seguinte: olha, nós não vamos nos contaminar, nós vamos comer essa comida, não. Eu gostaria que você me desse água para nós e nos desse legumes para nós comermos. Esse chefe dos eunucos, com certeza, diz aqui a palavra de Deus que ele ficou com medo e disse assim: não, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso atender tal pedido, porque, na verdade, quem determinou essa alimentação foi o próprio rei, e eu vou colocar a minha cabeça a prêmio, eu posso até morrer. E olha a fé de Daniel. Daniel chega para esse chefe e fala assim: faz o seguinte, dá-nos uma chance, serve para nós água e serve legumes durante 10 dias, e aí nós vamos... depois, quando se reunir na presença do rei, nós vamos fazer uma prova e o senhor vai ver como é que nós estamos de saúde, se nós estamos desfalecidos ou se nós estaremos bem. E aí, o chefe dos eunucos resolveu atender o pedido, então, de Daniel e tratou eles com água e legumes durante 10 dias. Quando eles se reuniram na presença do rei, para o rei, na verdade, passar em revista todos aqueles jovens para ver como é que eles estavam, se eles estavam prosperando, se eles estavam bem de saúde. Aí a palavra de Deus diz que aqueles 4, Daniel e seus 3 amigos, eles estavam melhores em aparência, mais gordos, mais formosos do que aqueles que comeram os manjares do rei. E aí o chefe dos eunucos concordou que eles poderiam continuar se alimentando com água e legumes. Só que agora, eu e você que somos imperfeitos, somos pecadores, imagina se fosse eu e você que estivesse lá, e agora você vai continuar comendo legumes e tomando água, só que não por mais 10 dias só, você teria que se alimentar dessa forma por 3 anos, que seria o tempo do treinamento desses jovens. Veja bem, vamos abrir um parênteses aqui, você vai levado cativo para um reinado desse, um reinado pagão, você não é tratado mal, você recebe lá uma mesa completa com toda a alimentação que, de repente, seria bonito aos olhos e, de repente, apetitosas, e aí, de repente, alguém chega e fala assim: não vou comer essa comida, não, eu quero legumes e quero água. E vai passar a comer isso e beber água durante 3 anos. Aos olhos humanos, a gente pensa que é impossível alguém rejeitar essa comida, rejeitar essa alimentação. Mas Daniel assentou no seu coração dessa forma, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso, que ele tinha relacionamento com esse Deus, e ele assentou no seu coração: não vou me contaminar. E ele tomou essa decisão, e com certeza nós vamos ver ao longo dessa pregação e dessa explanação, nós vamos ver que ele foi ricamente abençoado e ele prosperou nesse reino, tanto ele quanto os seus amigos. Muito bem. Eu e você precisamos ser determinados nessa vida. Nós estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo difícil nesse mundo, uma guerra entre o mal e o bem, e nós temos que ser determinados. Eu e você precisamos ser determinados. O dicionário, vamos ver o que o dicionário diz sobre determinação? Uma pessoa determinada é uma pessoa que tem persistência para conseguir o que se deseja, firmeza, decisão que se toma após uma reflexão. A etimologia da palavra determinar, é determinar mais ação. Então, determinação. Agora, reflete comigo. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que tem objetivos. É uma pessoa que tem propósitos. É uma pessoa que tem propósitos. Não é uma pessoa que se deixa levar pela opinião e atitude de outra pessoa. E nós temos uma frase que eu já escutei algumas vezes e
porventura você também já escutou. Daniel, ou seja, uma pessoa determinada não é aquela que é Maria vai para as outras, ou seja, ele tem uma opinião, mas alguém fala algo diferente e ele já muda de opinião e não fica consistente naquilo que ele acredita. Eles foram levados de Jerusalém jovens da linhagem real que por 3 anos iriam servir o imperador no palácio. Seus nomes foram mudados. Daniel foi chamado Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Agora reflita comigo. O que um garoto longe dos seus pais, novo de idade, da cultura do seu povo, longe dos sacerdotes, longe do seu povo, era tão decidido e fiel a seu Deus? Como se explicar isso? Que uma pessoa tão jovem era fiel e dedicada ao seu Deus. Como que esse garoto assentou uma decisão no seu coração? Isto é, determinou, eu não vou me contaminar. Como que esse garoto decide ser determinado num dos maiores impérios de todos os tempos? Muito importante a gente saber sobre os princípios de Daniel e por que ele era determinado. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e não se lembrava desse sonho. Ele mandou chamar os sábios, os encantadores e adivinhos do seu reinado e nenhum pôde revelar o que ele sonhou. O rei divulgou então um decreto ordenando que matassem todos os adivinhadores e sábios, porque eles não conseguiram interpretar o sonho que o rei teve. Daniel sabia disso, procurou o capitão da guarda do rei, e ele chamava Arioque, esse capitão da guarda, e ele perguntou a esse capitão da guarda, o que está acontecendo? E esse lhe informou sobre a ordem do rei. Daniel, olha a liberdade que Daniel já tinha conquistado nesse reino. Ele entra junto ao rei e faz um pedido ao rei, e diz assim, e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação àquele sonho. Tinha aqui um mistério nesse sonho que Nabucodonosor teve. Ele sonhou, chamou os adivinhos, e os adivinhos devem ter feito algumas perguntas para ele, para poder começar a querer interpretar ou tentar interpretar o sonho do rei, só que tinha um mistério aí, o rei não se lembrava de nada. Como é que você vai interpretar um sonho de alguém que não sabe nem o que sonhou? Fica difícil, praticamente impossível. E Daniel, então, sabendo o que estava acontecendo, ele também era um sábio, então ele também iria morrer, esse decreto ia atingir ele e os 3 amigos dele. Então o que ele fez? Daniel 2,17, você pode abrir depois aí na sua Bíblia, Daniel 2,17 e 18 diz assim, procurou seus amigos, ele soube então que ele poderia morrer, que a vida deles estava em jogo, porque ninguém tinha adivinhado o sonho do rei, e aí ele procurou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Deus acabou revelando o sonho a Daniel, mas tem uma particularidade muito interessante que eu quero chamar a sua atenção e quero que você reflita comigo. Nós temos que nos preocupar muito com as nossas amizades. Saber quem é amigo para toda hora, aquele amigo que você pode contar com ele quando está bem, as coisas estão bem, mas também pode contar com ele quando as coisas estão ruins. Daniel aqui, ao saber que a vida dele estava em jogo, porque ninguém tinha decifrado ou interpretado o sonho de Nabucodonosor, chamou esses 3 amigos. Por que ele chamou esses 3 amigos? Em primeiro lugar, lá atrás, esses 2 amigos, quando Daniel falou, não vou me contaminar com esses alimentos, os 3 falaram, estamos dentro. Nós também não vamos nos contaminar e não vamos tomar desse vinho. Então Daniel já falou, deve ter pensado assim, eu posso contar com esses 3. Realmente estão comigo. E na hora de orar, para pedir para Deus a revelação do sonho do rei, os 4 oraram junto. Você tem algum parceiro de oração? Alguém que ora pela sua família e você ora pela família dele? Alguém que ora pelo seu filho e você ora pelo filho dele também? Você tem um pedido de oração, você lembra, se tem algo que você precisa pedir para Deus, você lembra desse amigo, liga para ele e fala assim, ora comigo, eu estou pedindo a Deus tal coisa, ora comigo, une comigo aqui em fé, para que ele responda essa oração. É importante, então, nós saber quem são nossos amigos nessas horas. Uma informação também importante para que nós possamos
saber mais de Daniel. Daniel conhecia e tinha intimidade com Deus. Uma pessoa inteligente, uma vez eu disse isso no outro sermão, uma pessoa inteligente procura a Deus quando algo não está bem. Mas uma pessoa sábia procura a Deus em todos os momentos, quando os momentos estão ruins, quando alguma coisa não vai tão bem, ou quando alguma coisa vai bem. Então ele tem intimidade com Deus, independente do que esteja acontecendo. Se está acontecendo coisas ruins ou coisas boas na sua vida, você tem então intimidade com Deus. Agora, essa intimidade que esse garoto tinha com Deus, tem aqui um fundamento muito importante. Em Daniel 2:23 diz assim, ó Deus, Daniel falando, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Ele está aqui agradecido a Deus, porque Deus se revelou a ele e revelou o sonho que o rei teve. E agora ele está dizendo aqui, ó Deus dos meus pais. Esse garoto, ele foi instruído nas coisas de Deus. Ele foi instruído a saber, a ter certeza da confiança que ele tinha que ter em Deus. Então, ele foi bem criado. E aqui nós vemos, então, a importância da família na criação dos filhos. Nós temos não que ensinar o caminho aos nossos filhos, né? O caminho de Deus, o caminho da verdade. Mas nós temos, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que caminhar com ele. Ensina no caminho. Ou seja, eu dou a mão para o meu filho e caminho com ele. Eu não ensino o caminho como a gente ensina, de repente, um endereço que alguém pede para a gente. Como é que chega em tal rua? E a pessoa diz assim, você vira à esquerda, vira à direita, terceiro sinal, você chegou no seu destino. Mas não. Aqui nós estamos vendo algo que é o seguinte, vamos treinar nossos filhos, vamos ensinar a palavra de Deus, o caminho realmente, vamos ensinar sobre Jesus para ele, mas nós vamos ensinar com ele, caminhando com ele, não informando que caminho que ele tem que tomar. E Daniel tinha esse ensinamento, por isso que um garoto tão novo tinha essa sabedoria e esse desprendimento e resolveu não se contaminar e não ceder às tentações e agora os desejos lá desse local, desse reino. Nós vemos no capítulo 6, no versículo 10, onde Daniel diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ou seja, Daniel não orava de vez em quando, ele era acostumado a orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes no dia eu oro? Quantas vezes por dia você ora? Você, quando sai de manhã, você fala com Deus? Você pede orientação para Deus? Você faz uma meditação, nem que seja rápida, na palavra de Deus? Coloca o seu dia, as coisas que você vai fazer nas mãos de Deus? Eu tenho uma experiência. Eu já saí para a rua sem falar com Deus. As coisas pareciam que estavam difíceis de resolver. Coisa que eu precisava em resolver meia hora, parece que demorou quase meio-dia para resolver. As coisas que eu tinha para resolver no dia, eu não consegui resolver tudo. E a experiência agora é interessante. Falo com Deus, coloco as coisas que eu vou fazer, Deus vai abrindo portas, Deus vai preparando tudo, e coisas que eu ia demorar o dia inteiro, em meia hora eu resolvi, eu fiquei surpreso e pensei assim, puxa vida, já resolvi. E aí, de repente, na hora do almoço, já tinha resolvido tudo, e eu podia voltar a fazer outras coisas, eu podia descansar, eu podia ir para casa, mas as coisas foram resolvidas em tempo recorde. Por quê? Porque você não estava sozinho. Eu vejo muita gente dizendo que não tem tempo para falar com Deus para sair de casa. Se você tem um compromisso às 7 e você sair de casa às 10 para 7, você realmente não vai ter tempo. Então, se você quiser ter essa comunhão com Deus antes de sair de casa, você vai ter que levantar às 6h30, 6 horas. Faça isso. Experimente fazer isso. Se você nunca fez isso, experimente. Faça isso e você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Muito bem. Continuando, então Daniel era um homem de oração, então por isso ele tinha comunhão com Deus, e Deus, quando ele decidiu no coração dele não se contaminar, Deus com certeza percebeu assim, esse eu posso contar com ele, esse é um camarada decidido, esse realmente pode acontecer o que for, pode vir retaliação contra ele, pode ele até perder a vida, mas ele não vai abrir mão do que ele realmente acredita e vai seguir aquilo que Deus colocou no seu coração. Daniel é determinado e não abre mão daquilo que aprendeu e acredita. Vamos ver aqui 3 decisões que Daniel tomou. E vamos ver porque isso aqui serve para a nossa vida. A primeira decisão que Daniel toma é o seguinte, não vou me contaminar. Eu não vou fazer nada que coloque em risco o meu relacionamento com Deus e pode destruir até a minha vida. Essa foi a primeira decisão importante que Daniel tomou. Veja, nesse mundo que vivemos, nós temos que ser influenciadores e não influenciados.
Nós conhecemos a Deus, nós temos que refletir Deus, então nós temos que, agora, influenciar as pessoas que estão ao nosso redor e não serem influenciados, de repente, por conceitos, por palavras que, de repente, vai te distanciar de Deus. Pense, eu e você estamos preocupados em agradar a quem? Alguém, a sociedade ou a Deus? Nós temos que tomar uma decisão importante. Vamos agradar alguém, a sociedade ou a Deus? Que nós pensemos bem e possamos fazer o seguinte, agradar a Deus em primeiro lugar. Né? A segunda decisão que Daniel tomou, então a primeira foi não se contaminar. Assentou no seu coração. Agora, a segunda decisão, escolheu 3 amigos. Então ele tinha 3 amigos que ele podia contar. Então nós devemos também procurar aqueles amigos que a gente pode contar. Quando precisar, quando a coisa estiver ruim, quando a coisa estiver boa, você pode contar com esse amigo. Dentre os que foram levados cativos para a Babilônia, esses 3 jovens decidiram, assim como Daniel, não se contaminarem. Isso daí deve ter demonstrado para Daniel, eu posso contar com esses 3. Ananias, Misael e Azarias. Nós temos que ter relacionamento. Nós estamos nesse mundo, mas a amizade é coisa séria, meus irmãos. Amigos têm um relacionamento mais profundo. Você confidencia algo para o amigo. Tem coisas que tem pessoas que confidenciam algo para mim e fica entre eu, ele e Deus. Ele está acreditando em mim. Ele chega e fala, olha, eu estou passando por um problema assim, 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 ora comigo. Então, fica entre eu, ele e Deus. E ele sabe que ele pode contar comigo e eu sei que eu também posso contar com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, depois você pode abrir aí na sua casa, diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é interessante. Você vai ficar onde? Onde tem uma rodinha de pessoas e um grupo de pessoas e falando de coisas que não levam a nada, que não enriquecem nada, que não te abençoa, e você está ali ouvindo todas aquelas coisas. Eu já tive alguns encontros assim, onde eu estava perto de alguém, as pessoas começaram a falar, e aquelas palavras começaram a mexer comigo, começaram a dar uma queimação, e se fosse do norte eu ia dizer que está dando uma gastura, porque aquela conversa não está legal. E eu saía dali. Olha, daqui a pouco eu volto, eu vou fazer tal coisa e tal, né? Para não ser assim também desagradável e sair sem falar nada. Olha, daqui a pouco eu volto aí, falou? E eu fujo dali, porque aquela conversa ali são más conversações e pode corromper os bons costumes. Não que você queira dar um de bom, agora falar, sou melhor que todo mundo, não vou me misturar. Não, o nosso Deus disse que nós temos que conviver com todos, né? Na medida do possível. E nós vamos ter que falar de Jesus para aquela pessoa que nos rodeia e que não conhece Ele. Então você vai ter que se aproximar dele e falar desse Jesus, falar desse Deus que você confia e que você serve. Mas não se misturar, não fazer aquilo que eles fazem, né? Que é ruim para você e vai contra os seus costumes. Você tem que influenciar eles a mudar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz também algo importante para nós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora vem outra parte fechando legal essa parte do versículo. Diz assim, por que sociedade tem a justiça com injustiça? Nenhuma. Justiça com injustiça não bate. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então toda vez que você chegar num lugar, isso já aconteceu comigo, de repente já aconteceu com alguns queridos também, que é assim, eu já cheguei num lugar, e não foi uma vez só, e a pessoa está conversando comigo, eu tinha um restaurante, por exemplo, e as pessoas passavam no caixa para pagar, e muitas vezes alguém me perguntou assim, você é crente? E eu ficava pensando, me pegava de surpresa, eu pensava assim, por que levou essa pessoa a olhar para mim e dizer assim, você é crente? Fazer essa pergunta. De repente foi alguma coisa que eu falei para ela, de repente foi ela enxergou algo interessante na minha pessoa. Por quê? Porque nós que servimos a Deus, nós temos que ser luz. Nós temos que chegar onde tem trevas e refletir a imagem de Jesus. E as pessoas vão ver alguma diferença em você, vai perguntar por que você é assim, ou por que você pensa assim, ou por que você tem esse tipo de vida, que você leva esse tipo de vida. E aí sim você vai ter a oportunidade de testemunhar e falar desse Deus que você serve, que tem cuidado de você até o dia de hoje, e vai continuar cuidando, e ainda diz, e nós acreditamos nisso, e a nossa maior esperança é essa, diz que Ele cuida de você, vai continuar cuidando e vai buscar a todos nós que acreditamos nele e aceitamos o seu sacrifício para morar com Ele nos céus, eternamente. Olha que maravilha. Esse Deus é digno de ser honrado, de ser louvado por mim e por você. A terceira decisão de Daniel,
A primeira foi, então, não se contaminar. A segunda, escolheu 3 amigos que estavam junto com ele, que fechado com ele. E a terceira decisão é o seguinte: o que eu quero ser? Daniel sabia o que ele queria ser. Ele poderia pensar, imagina só, Daniel novinho, levado lá para o cativeiro, lá para a Babilônia, um reinado pagão, e de repente ele podia pensar assim, chegar lá e ter esse tipo de pensamento. Eu vim para outro reino, eu sou cativo, eu fui trazido para servir o rei no palácio, estou sendo treinado para isso, e não posso fazer nada para mudar essa situação. Ele não podia pensar assim? Eu e você, quando está passando por alguma tribulação, algum problema, a gente pensa assim, eu estou passando por esse problema, mas problema todo mundo tem mesmo, isso aqui amanhã passa e tal, e você vai entendendo que aquilo é normal e vai aceitando aquela situação. Não. Daniel era um homem de competência e caráter. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. E o rei queria constituí-lo, por causa dessas qualidades, queria constituí-lo sobre todo o reino. Daniel era tão excelente que os outros príncipes e presidentes não acharam nada de falha na sua vida. Como ele era um querido lá no reino, e ele já tinha um certo nível que adquiriu lá de reconhecimento no reino, e o rei gostaria de colocá-lo agora como um dos príncipes e presidentes, o que acontece? Isso gerou uma ciumeira grande entre os outros príncipes, e aí eles começaram a procurar ocasião, procurar alguma situação que desabonasse Daniel, e procuraram, e não encontrou nada na vida dele, nas atitudes dele. Então chegou uma hora que eles pensaram assim, nós não encontramos nada contra esse homem, mas agora nós podemos tentar o seguinte, tentar achar agora alguma coisa na lei de Deus que ele segue. E aí eles começam, então, a intentar contra ele nessa área. E vai para o rei e diz assim, rei, faz o seguinte, faz um decreto aí, dizendo o seguinte, durante 30 dias ninguém pode adorar outro Deus, a não ser você. E aí Daniel, quando soube disso, ele não diminuiu e nem deixou de continuar orando, ainda orava, olha que ousado, ele orava de janela aberta, que era a direção para Jerusalém. E aí chega e fala assim, tem um camarada aí que é o seguinte, ele não está orando, ele não está obedecendo esse decreto não. Ele está orando e ele ora 3 vezes ao dia, e não é para você não, ele pede para o Deus dele. Pronto. Aí você lê na sua casa, agora o seguinte, qual foi a consequência disso tudo? Dessa atitude de Daniel? Daniel era decidido, ele continuou orando, mesmo sabendo que ele podia ser prejudicado, mas Deus ele vai agora ser jogado na cova dos leões. Essa história é interessante, Daniel na cova dos leões. Aí ele fica na cova dos leões, o rei fica preocupado porque ele viu que ele assinou um decreto e esse decreto ia prejudicar alguém que ele gostava, mas ele não podia voltar atrás. E aí, no dia seguinte, ele nem dormiu direito, ele vai lá para ver o que aconteceu com Daniel. E eu creio que ele deve ter pensado, vou chegar lá, ele está destroçado, porque os leões devem ter comido ele, não está vivo não. Mas ele foi lá e chamou Daniel, e Daniel respondeu. E ele viu que Daniel estava vivo. E aí Daniel diz assim, olha, o anjo do Senhor, Deus, ele fechou a boca dos leões e eles não fizeram nada comigo. E aí sai Daniel, ileso, sem nenhum ferimento. Por que Deus fez isso com ele? Porque sabia que que ele honrava a Deus e Deus agora honrava ele. E por isso ele tinha então, ele na verdade usufruía agora desse relacionamento com Deus e era abençoado. E todo mundo via que esse camarada era diferente. Esse relacionamento com Deus que ele tinha era algo diferente, algo determinado no seu coração mesmo. Eu faço uma pergunta para mim e para você agora. Tem algo que você precisa determinar, mas determinar no seu coração, eu vou agir assim, independente das consequências, independente do que possa acontecer, eu vou agir dessa forma porque isso é o certo. Eu não vou desonrar a Deus. Tem algo? Pensa aí. Você e eu temos que ser excelentes e competentes. Nós não temos que nos conter em sermos bons apenas, nós temos que ser excelentes. Você e eu temos que ser agradáveis e termos caráter. Onde você quer chegar? E onde eu quero chegar? Eu estou pregando para mim também. Daniel foi ministro de 3 impérios pagãos e era cativo vivendo em outro reinado. Por isso que gerou aquela ciumeira, uma pessoa que era cativo, foi agora ministro em 3 impérios pagãos. Mas ele era um homem que servia a Deus, Deus honrava ele e ia prosperando ele a cada dia. O que você quer dessa vida? Eu pergunto a você. E pergunto para mim também. Eu já escutei gente falando assim, o que você quer da vida? E a pessoa fala assim, não sei, o que Deus fizer está feito.
Eu acho que você tem que dizer para Deus, saber o que você quer, até para pedir corretamente para Deus o que você quer. E se for da vontade de Deus, Deus vai te atender. Mas saiba o que você quer. Eu vou assentar no meu coração que eu vou viver assim, assim, assim. O que você quer dessa vida, então? Relacionamentos. Eu tenho aqui, eu vou finalizando já e traçando aqui o final desse sermão. Eu tive 2 experiências com amizade sincera. Eu morava em Curitiba, há 2 anos, tinha que voltar para Santos de novo, tinha que arrumar outro emprego em Santos, e eu liguei para todo mundo, que eu pensei que tinha ligado para todo mundo, e ninguém tinha nada para me oferecer, nenhuma oportunidade. E um dia eu peguei minha agenda de novo, olhei e tinha uma pessoa que eu não tinha ligado. O nome dessa pessoa, Alberto Pereira, meu amigo até hoje. Liguei e falei, Alberto, eu preciso voltar para Santos, preciso de um emprego. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou no meio de um processo seletivo de alguém da sua área. Você quer vir mesmo? Eu falei, claro. Era uma sexta-feira. Ele falou, segunda-feira você pode estar aqui? Eu falei, sim, estarei aí. Fui lá, fui entrevistado, saí de lá com a carteira quase assinada. Eu só fui fazer a mudança de Curitiba para Santos de novo, com aquele trabalho já arrumado. Uma outra experiência, mudei para Piracicaba faz 23 anos, e quando eu mudei para cá, eu precisava de um fiador. O local onde eu aluguei para o comércio e a minha casa. Liguei para um amigo de Santos, na verdade, foi 2 amigos, liguei, eles perguntaram simplesmente, preciso de um fiador, aonde que eu assino? Mas quando eu saí desses imóveis, eu peguei o documento, mandei para eles dizendo assim, entreguei as chaves, estou entregando, não devo nada, está tudo certo. Eu honrei, eles me ajudaram, e agora eu estou dizendo para eles ficarem tranquilos, que não deixei nada para trás que pudesse prejudicar eles. Pense comigo agora em algo interessante que eu vou te falar agora, e vou falar para mim também. Você sabia que a maioria das vezes o nosso Deus reage através da sua atitude e não através da soberania do seu poder? Deixa eu explicar isso melhor na palavra de Deus, com exemplos bíblicos. Daniel, no verso 8 lá do capítulo 1, Daniel decide e toma uma decisão. Ele toma uma decisão, não vou me contaminar com isso que estão me oferecendo. Ele decide. Logo no verso 9, em seguida, sabe quem decide? Quem fala? É Deus. Ele, no versículo 8, decide não se contaminar, e no verso 9, quem decide é Deus. E Deus agora vai, na verdade, reconhecer que realmente pode contar com ele. Né? Agora, um outro exemplo. Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você se achega a Deus, atitude sua, e Deus se achega a você. João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você toma atitude de, na verdade, crer no Senhor Jesus. E você crê na sua palavra, crê nos seus ensinamentos, segue os seus mandamentos, e aí você tomou atitude e agora Deus não vai te ter condenação para você. O chamado de Abraão, Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não questionou, ele saiu, tomou a atitude de sair, não sabia nem para onde ia. E aí você lê o relato lá na sua casa da história de Abraão, quando ele tomou essa posição, sai da sua parentela, ele saiu, tomou atitude. Em seguida, Deus começou a agir na vida dele, e você vai lendo uma história linda, e realmente é uma história que merece ser lida completamente, toda ela. Né? Uma outra coisa, Malaquias 3,10 também ensina algo para a gente interessante. Diz assim, Malaquias 3,10, trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, não é uma bênção qualquer que ele está falando aqui não, é uma bênção tal, uma bênção especial, que dela vos advém a maior abastança. Nós não damos dízimo, porque você não dá aquilo que não é seu. Nós devolvemos a Deus aquilo que pertence a Ele. Quando você toma essa atitude, devolve os dízimos, é ofertante fiel, Deus se manifesta na sua vida e brinda a sua vida financeira. E agora eu não estou falando de riqueza. Você faz isso e você vai ser rico. Não. Ele vai suprir todas as necessidades que você tem nessa vida. Zaqueu, outro exemplo. Zaqueu tomou uma atitude e foi esperar Jesus, precisava conhecer Jesus. Ele era muito pequenininho, ele saiu na frente, subiu numa árvore, e Jesus tomou agora uma atitude muito interessante. Chegou embaixo da árvore, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa aí que convém ir na tua casa. Quando ele foi na casa dele, o que aconteceu? A salvação, o perdão, chegou na casa de Zaqueu. Eu quero que você reflita agora para terminar, dentro dessa
dessa linhagem aqui, desse pensamento, a composição dessa passagem sobre a decisão de Daniel, importante que ele tomou e que realmente o abençoou. Que decisões você precisa determinar hoje no seu coração e ser fiel ao Senhor Deus? Estou perguntando para mim, para você que está nos assistindo. Que decisões você precisa determinar no seu coração e ser fiel ao seu Deus? Vou dar exemplo de algumas decisões. Algumas eu já tomei e ajo dessa forma. A primeira delas, decide conhecer mais a palavra de Deus. Leia todo dia. Decida então conhecer mais desse Deus de Daniel, que por ele ser fiel, foi honrado. E assim você também, você conhece mais de Deus, segue os seus mandamentos, guarda a sua palavra no seu coração para você não pecar contra ele, e ele vai ser fiel a você também e vai te honrar. Amém? Segunda coisa para a gente pensar, decida ser um dizimista e ofertante fiel. Experimente, você verá a diferença. Eu já tive pessoas que me procurou, não aqui nesse ministério, mas me procurou uma vez e falou assim, eu gostaria de ser dizimista e ofertante, só que eu não estou trabalhando, eu não tenho uma moeda para colocar nesse envelope. E aí, pela fé, eu disse para ele assim, vamos junto agora nessa parada aí, pega esse envelope aqui e guarda esse envelope. E você e Deus você vai fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, vai dizer, Deus, eu tenho aqui um envelope de oferta e de dízimo, eu não tenho o que colocar aqui, eu estou procurando um emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso ter algum sustento, me ajuda a arrumar um emprego, abre uma porta de emprego para mim. Eu vou fazer minha parte, eu vou gastar sola de sapato, eu vou entregar currículo e tal, mas eu sei que a porta de emprego é o Senhor que pode abrir. E aí, essa pessoa depois volta, depois de um tempo, arrumou esse emprego e vem feliz da vida, fazendo a sua primeira entrega para Deus, e com certeza não faltou emprego para ele sai de um, vai para outro, e as coisas foram prosperando, foram melhorando. Por quê? Porque ele confiou em Deus e tomou uma atitude. Outra coisa para você pensar e eu pensar, decida ser o melhor marido, por que não? Decida ser uma melhor esposa, por que não? Né? Tem sempre chance de ser melhor. Decida ser um melhor filho. Decida não vir à igreja só aos sábados. Decida deixar de ser um membro somente consumidor. Se envolva. Com o teu jeitão, Deus vai usar você. Se envolva em algum ministério e faça algo pelo reino. Decida voltar para Jesus hoje. Esse é um recado mais importante. Se você está longe de Jesus, se afastou de Jesus, hoje é dia de voltar. Volta para Jesus. Assenta isso no seu coração. Se você não conhece Jesus e quer aceitar Ele, decida crer e aceitar Jesus hoje e começar uma caminhada com Ele. Deixe de andar sozinho. Deixe de andar sozinho, comece a andar com Deus. E você vai ver que Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Então hoje, finalizando agora, esse exemplo de Daniel traz para nós algo muito importante. Nós temos que continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Tem problemas que nós não podemos fazer nada. Tem problema que nós não conseguimos resolver. Só Deus. Essa guerra, lá, a história de Josafá que eu preguei quinta-feira, é o seguinte, Josafá tinha um problema, uma guerra, ele não podia resolver sozinho, ele convocou oração e jejum. E Deus entrou com providência e falou assim, nessa guerra vocês não vão guerrear. Então tem guerra que eu e você nem precisa guerrear. O nosso Deus assume a frente dessa batalha e te dá a vitória em nome de Jesus. Basta você crer. Mas seja fiel e seja conhecedor da palavra de Deus. Siga exatamente o que você assentou no seu coração e você vai ser ricamente abençoado. E eu peço a você que for fazer isso, tomar essa decisão, conta para nós depois a bênção que você recebeu. Então você tem que testemunhar. Porque quando você testemunha a bênção que você recebeu, você está envergonhando Satanás, porque ele estava de olho e achando que você não ia conseguir ser abençoado, não ia conseguir a vitória. Então você envergonha Satanás, mas o principal do seu testemunho, você vai honrar o nome do nosso Deus, o nome dele vai ser honrado. E as pessoas vão perguntar, como é que você resolveu aquele problema? Eu resolvi porque Deus interviu e me instruiu, eu fiz a minha parte, Ele fez a dele e agora eu estou com a vitória nas mãos. Eu recebi a vitória que eu precisava. Então as pessoas vão querer conhecer esse Deus que você serve, que luta algumas lutas que você nem precisa lutar, que você nem precisa guerrear. E aí você tem a oportunidade de testemunhar e essa pessoa com certeza também querer viver essa experiência com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então que você seja ricamente abençoado nesta manhã, um bom final de sábado para você, e vamos orar para terminar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora agradecidos porque nós estudamos aqui nesta manhã a Tua palavra. Vimos aqui a Tua intervenção na vida de Daniel,
que foi fiel ao Senhor e assentou no seu coração ser fiel ao Senhor. E ele foi ricamente abençoado e o Senhor prosperou a ele e seus amigos durante todos os reinados, não só naquele de Nabucodonosor, mas nos demais reinados ele foi também abençoado. Então que nós possamos crer nesse Deus Todo-Poderoso e sermos ricamente abençoados aqui, porque nós não podemos pensar que nós vamos ser abençoados somente quando a gente estiver no céu. Não, nós estamos nessa vida, e nessa vida aqui, mesmo conturbada, a palavra de Deus garante para nós o seguinte, que Deus veio trazer vida e vida em abundância. Então nós